Ao vivo lá em Porto Alegre eu tenho Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Passou um temporal ontem aqui para o São Paulo e parece que hoje vem mais aí, viu? Muita árvore caída, semáforo queimado, fio, poste. Tá, a cidade hoje está daquele jeito que você conhece. Você não está morando mais aqui, mas você já viu essa cena algumas vezes na sua vida. Está daquele jeito. E mais uma vez se renova aqueles comentários que a gente fazia. Tamanho das árvores, né? Em São Paulo, uma coisa impressionante. Por quê? Porque a árvore que é plantada já para atingir os fios da luz. Não faz sentido isso aí, né? Tem problema até com árvores altas dentro do parque do Ibirapuera, tem muitos eucaliptos altos lá que às vezes não resistem à tempestade. Mas dentro do parque não tem fio a céu aberto, não tem semáforo, é perigoso só para quem está frequentando o parque. Agora, essas árvores monstruosas na rua não se justificam de jeito nenhum. O que temos para esta quinta-feira, Silmar? Vamos lá, Tavinho. Mercado financeiro, dólar operando em alta nessa manhã de quinta-feira, alta de 0,3%, R$ 5,83 a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações com leve alta de 0,1%, nada muito impactante nesse mercado de ações. Lá fora, petróleo com queda, subiu ontem, agora cai um pouco, 0,8%, US$ 70,40 o barril do tipo Brent. Mercado de commodities agrícolas agora há pouco com soja operando em alta, voltou a subir, ontem caiu tudo. Hoje a alta de 1,4%, uma pequena recuperação, o pessoal aproveitando o preço mais baixo. Mercado puxado pelo farelo, está disparando aqui 2,9% na Bolsa de Chicago. Milho também sobe 1,7% e o trigo sobe até mais, 2,1%. É, na verdade, uma recuperação depois de fortes quedas nos últimos dias, por conta dessa política de Donald Trump de taxar todo mundo, e aí o pessoal deixa de comprar produtos dos Estados Unidos, como é o caso da China, em relação à soja e ao milho, por exemplo. Mas hoje o mercado dando uma respirada, portanto. Açúcar em Nova York também sobe 1,2%, nesse caso a preocupação com a safra da Índia. A Índia deve produzir menos açúcar, ou seja, o Brasil com menos um concorrente importante na atual temporada, que é a Índia, um grande exportador também de açúcar. Boi gordo no mercado futuro na B3 também está subindo de novo, 1,6%, mercado sinalizando alguma recuperação por boa demanda, né? A procura está boa, porque as exportações de carne estão bombando, portanto aí os frigoríficos voltando a disputar o boi no campo. Algodão cai um pouco, 0,2% agora há pouco, café também, menos 0,3%. O Arábica, o Robusta em Londres, preferência para o nosso conilão, estava subindo um pouco agora há pouco, 0,2%. Suco de laranja com queda, 1,6%. Esse é o retrato dos principais mercados nessa manhã de quinta-feira, Tavi, pelo menos por enquanto. Os números e seguimos aqui, porque a atual estimativa para a produção de grãos na safra 24-25 foi atualizada para 328,3 milhões de toneladas, segundo informações divulgadas hoje, no 6º levantamento da safra de grãos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O valor representa incremento de 10,3% se comparado com o volume obtido no ciclo anterior, acréscimo de 30,6 milhões de toneladas a serem colhidas. O resultado se deve ao aumento na área plantada, estimada em 81,6 milhões de hectares, e pela recuperação na produtividade média das lavouras, projetada para 4.023 quilos por hectare, segundo a Conab. De acordo com o 6º levantamento de grãos, a produção da soja deve superar 13,3% a safra passada, ficando em 167,4 milhões de toneladas. A redução das precipitações em fevereiro possibilitou o avanço da colheita. Nesta semana, o índice se encontra em 60,9% da área. Já o plantio do milho segunda safra atingiu 83,1% da área prevista. O índice está abaixo do registrado no último ciclo, mas segue elevado frente à média dos últimos 5 anos. As condições climáticas têm colaborado para a recuperação da produtividade média da lavoura, projetada para 5.703 quilos por hectare. Com isso, a produção na segunda safra do grão está projetada em 95,5 milhões de toneladas, 5,8% superior em relação a 23-24, influenciando na produção total de milho, que está estimada em 122,8 milhões de toneladas, crescimento de 6,1%.
Para o arroz, o índice aponta aumento na área plantada em 6,5%. As boas condições climáticas estão favorecendo as lavouras do produto, que deve recuperar 7,3% na produtividade média das lavouras, alcançando a produção de 12,1 milhões de toneladas da commodity. O feijão deve ter um pequeno aumento na produção total na safra 24-25, de 1,5%, estimada para 3,29 milhões de toneladas. O resultado deve ser influenciado pela expectativa de melhora na produtividade média das lavouras. No caso do algodão, estima-se aumento na área semeada para cerca de 2 milhões de hectares, o que deve refletir no avanço da produção, podendo ser a terceira maior já registrada na série histórica. A estimativa é que se colha 3,82 milhões de toneladas da pluma. No contexto geral, caso os dados se concretizem, este será um novo recorde para a produção total de grãos registrada na série histórica da Conab. Bem, seguimos aí no bom caminho, né, Silmar? Apesar daqueles números da Emater que deu algumas perdas aí para a safra do Rio Grande do Sul, mas no geral a safra segue bem. Pois é, olha, Tavinho, começando por aí, a safra do Rio Grande do Sul também foi reduzida pela Conab, reduz agora para 17,1 milhões de toneladas, ainda está um pouco mais otimista do que aquela divulgada ontem pela do Rio Grande do Sul, que acha que a colheita não vai passar de 15 milhões de toneladas. Mas são números ainda provisórios em ambos os casos, portanto, tudo é possível aqui em termos de alguma correção mais para frente, tanto para cima quanto para baixo. Mas o cenário aqui no Rio Grande do Sul realmente não é bom. Então, uma safra bem menor que a do ano passado. De qualquer forma, em termos nacionais, o impacto não foi lá muito grande, porque existem correções para cima também em outros estados. Então, no caso da soja, a produção ainda um pouquinho acima do que foi previsto um mês atrás, agora se fala em 167 milhões de toneladas, e, claro, é uma safra, de qualquer forma, bem melhor que a do ano passado, que foi péssima, né? Teve aquela quebra de safra em vários estados, principalmente no Mato Grosso, além do Rio Grande do Sul também. Então, recuperação aqui da safra de soja, mesmo com essa queda no Rio Grande do Sul, uma produção bem maior ainda. Agora, milho, houve correções aqui para baixo na segunda safra, que é essa que está em andamento nesse momento. Atrasou muito o plantio, a Conab está reduzindo agora em relação à previsão anterior, para 95,5 milhões de toneladas. Quando eu falo em menos ou mais, aqui eu estou me referindo a previsões do mês anterior, não estou me referindo à safra do ano passado. Passado é passado, então acho que vale agora é comparar com o presente, ou seja, o que se previa há pouco tempo atrás e o que está se prevendo agora. E isso muda muito o cenário, inclusive, do próprio mercado, que já assumiu que é uma safra, por exemplo, em geral, maior que a do ano passado em quase todos os produtos. É o caso do algodão, é o caso do arroz, particularmente. O arroz com a correção para cima, a correção positiva, em relação ao previsto no mês passado. A previsão no mês passado era 11,8 milhões de toneladas, vai ser melhor do que isso, 12,1 milhões. Nesse caso, bem acima do ano passado, foram 10,6 milhões. Então, o arroz aqui com uma situação tranquila em termos de abastecimento, e a gente já tem comentado isso, porque já tem tido impacto nos preços, né, que tem caído bastante por conta disso. Feijão houve uma correção para cima, para baixo da previsão anterior, agora é 3 milhões e 290 mil toneladas, mas ainda uma safra maior que a do ano passado. No caso do trigo, safra que ainda não foi plantada, a previsão inicial aqui da Conab é de uma recuperação da produção em relação ao ano passado para 9,1 milhões de toneladas. Ano passado foram 7,9 milhões. Enfim, no total aqui, uma produção bastante grande, 328 milhões de toneladas, significa 2,6 milhões acima do previsto há um mês atrás e mais de 30 milhões acima do colhido no ano passado. Então, se tudo continuar assim, ainda vamos ter uma bela produção aqui no país, infelizmente com perdas em alguns estados importantes, como é o caso do Rio Grande do Sul, claro, sempre traz prejuízo aos produtores que não conseguiram colher uma boa produção. De resto, no resto do país, caso do Mato Grosso, do Paraná, por exemplo, de Goiás, são estados importantes, uma safra bem superior à do ano passado, que não foi boa também. Pois é, e é uma boa notícia para o governo, que conta também com essa super safra como uma das armas para tentar baixar preços dos alimentos. É uma boa notícia para o governo essa, seguindo nesse caminho. Bom, vamos lá para os Estados Unidos. Donald Trump e o seu barulho mundial, porque a União Europeia já tomou medidas contra o tarifaço Trump. Produtos americanos vão pagar mais para entrar nos países que compõem a União Europeia.
Se é guerra comercial que os Estados Unidos querem, a União Europeia diz estar pronta para a briga. O bloco anunciou uma dura resposta contra a taxação de 25% imposta por Donald Trump sobre o aço e o alumínio importados pelos americanos. Our countermeasures will be introduced in 2 steps. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, serão taxados mais de uma centena de produtos fabricados nos Estados Unidos que entram no mercado europeu. Entre eles estão motocicletas esportivas, barcos, uísques, roupas, vasos sanitários e até chicletes. A montanha de produtos é avaliada em 26 bilhões de euros, o equivalente a quase 165 bilhões de reais. Tributos sobre outros itens como carne bovina, frutos do mar, laticínios e vegetais dependerão da aprovação dos países membros do bloco. O tarifaço europeu aos bens americanos estará em vigor daqui 30 dias. O bloco ainda não descartou outras ações, como sobretaxar serviços digitais, mas disse estar aberto ao diálogo para resolver a disputa. Principal fornecedor de aço para a indústria americana, o Canadá também vai introduzir tarifas adicionais contra produtos dos Estados Unidos. O ministro das Finanças canadense chamou a decisão da Casa Branca de injustificada e irracional. A tensão entre os países está mudando até mesmo os cardápios. Essa cafeteria trocou o nome do tradicional café americano por canadiano. Já a China acusa o governo Trump de violar as regras da Organização Mundial do Comércio e, sem dar detalhes, disse que tomará as medidas necessárias para proteger sua indústria. Até o nome do cafezinho mudou lá, de americano para canadiano. Vamos mudar aqui também o nome daquele sanduíche tradicional que a gente pede nas padarias, o americano. Será que vamos ter que mudar o nome também? Aquele que vai presunto, mussarela, ovo, alface, tomate. Será que vai ter que mudar de nome também? Mas a verdade é que se o Trump queria a guerra, ele arrumou, né? Se ele queria antipatia, ele arrumou. E o negócio aí tá feio, porque são todos contra um. Vamos ver até onde ele aguenta, Silmar. Está ficando um tanto ridículo até esse negócio. Por exemplo, a União Europeia taxou o uísque americano em 50%. E vai entrar em vigor daqui a 30 dias, né, dentro dessa medida. Ou seja, como é um bem não essencial, digamos assim, a taxação foi maior do que a média de 25% para os outros produtos industriais, por exemplo. Já o Trump já declarou hoje que, se isso entrar em vigor, realmente, esse 50% sobre o uísque americano, ele vai taxar em 200% o vinho francês. Por exemplo, o vinho da União Europeia, que é muito superior ao vinho americano, né? E já tem chiadeira lá do consumidor americano, um grande consumidor de vinhos europeus, que, claro, considera muito superior aos vinhos da Califórnia. Mesmo os bons vinhos da Califórnia lá ficam longe da qualidade dos vinhos franceses, por exemplo. Enfim, agora a guerra do trago, né? Vamos ver quem é que ganha mais. Vamos ver se sobra para gente aí um uísque mais barato, um vinho mais barato. A gente vai gostar, né? Pode ser, porque na rabeira de outras coisas aí, a gente pode até pegar carona, como já analisamos aqui, e o Brasil pode sair beneficiado sob muitos aspectos, porque o Brasil tem muita coisa para fornecer para o mercado internacional. Enquanto eles guerreiam, pessoal, não vamos fazer inimizades, tá? Vamos mandar um recado aqui para Brasília, que o pessoal às vezes gosta de, né, ânimos acirrados. Vamos bola baixa agora, ó, toque de bola, triangulando a bola, que nem o Barcelona nos melhores tempos e os bons times, triangulando e chegando no gol. Vamos marcar gol e faturar. Nada de confusão com ninguém nesse momento, né, Silmar? O governo brasileiro está sendo cauteloso aqui para não incentivar mais essa briga aqui, né? Para não ser prejudicado também, mais do que já está sendo com a tarifação do aço, por exemplo, que já entrou em vigor, né? Contra o aço brasileiro, tarifa de 25% que tira a nossa competitividade num mercado que é importantíssimo. Um dos principais mercados é o mercado dos Estados Unidos para exportação do aço e do alumínio brasileiros, né? Então está aí já em pleno vigor essa tarifação contra produtos brasileiros. Os produtos agrícolas brasileiros ainda não foram afetados. Por enquanto, o Brasil está se beneficiando da tarifação da China, por exemplo, Donald Trump contra produtos chineses. A China, em retaliação, impôs uma taxação sobre soja e milho dos Estados Unidos e está comprando mais o Brasil. Então, essa, por enquanto, é uma notícia
favorável, um reflexo das tarifas de Trump que são favoráveis ao Brasil. Por enquanto, pelo menos o setor agrícola, que é o que a gente acompanha mais diretamente aqui no nosso programa, né, também. E que assim continue, Bom, vamos ver daqui a pouquinho a previsão do tempo, porque parece que vem mais chuva forte para São Paulo hoje. Antes nós vamos falar um pouquinho da chuva de ontem. E eu volto com você amanhã, sexta-feira, Silmar. Obrigado pela participação e pelas informações. Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe e até amanhã.